A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão evangelista Jonatas e hoje estarei aqui trazendo mais uma parábola da nossa série Parábolas de Jesus. E hoje nós estaremos tratando de uma parábola que ela é uma das parábolas clássicas que nós sempre dizemos aqui. Muito conhecida, mas pouco compreendida, porque lhe falta a compreensão sobre o contexto cultural e o contexto da parábola, a proveniência, a decorrência, da onde que surgiu essa parábola, por que ela foi contada. E hoje nós estaremos de forma bem rápida e objetiva entendendo essa parábola. Então você que não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva para você estar participando e recebendo mensagens, pregações maravilhosas que têm edificado não só a sua vida, mas a minha também. Amém? Então curta, compartilhe e deixe aquele comentário se tem sido bênção para a sua vida. Sem mais demora, Mateus 22. Eu vou estar lendo de forma bem rápida para não tomar muito tempo. E respondendo Jesus novamente, ele falou em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei, que fez as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Mais uma vez ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e meus cevados estão mortos e todas as coisas estão prontas. Vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos. Um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, e os outros tomaram os seus servos, os maltrataram e mataram. Mas ouvindo disso, o rei irou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos e incendiou as suas cidades. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois as estradas e convidai para as bodas todos quanto encontrares. E os servos, saindo pelas estradas, já juntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com vestes de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste de casamento? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai-o os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o texto-chave aqui é convidados, palavra-chave convidados, e o texto-chave é Mateus 22:14, que nós precisamos entender quem são os chamados e quem são os escolhidos. Nós precisamos entender que antes de nós irmos direto ao texto, à parábola, nós precisamos analisar a proveniência dela. E isso é o nosso contexto, né? A regrinha da hermenêutica, a qual nós sempre falamos. E nós vamos entender que essa parábola está em uma prateleira de parábolas que Jesus estava contando aos fariseus, aos sacerdotes da época, aos escribas. Nós vamos perceber, é um momento onde Jesus estava sendo interpelado por eles, Jesus estava oferecendo o reino de Deus, apresentando o reino de Deus, e os fariseus e os sacerdotes temavam em recusar o convite. Jesus oferecia, explicava por parábolas para eles entenderem, mas mesmo assim eles endureciam os seus corações. Então o contexto é de embates com os sacerdotes e fariseus. Aliás, a parábola anterior, do capítulo 21, ele vai contar a última parábola, vai falar sobre o servo, né, o senhor que plantou uma vinha e que ele sai, viaja e deixa ali os servos trabalhando, mas quando ele volta, os servos começaram a ignorar a ordem de comando, como se eles fossem os donos da vinha. Ele estava falando para os sacerdotes, que achavam ali que eram os donos do reino do céu e da verdade. E ali ele vai dizer: acontecerá que quando esse rei voltar, porque vocês agiram dessa forma, ele falando, contando a parábola, eu retirarei, será retirada a vinha de vocês e será dada a outros melhores do que vocês e que me darão frutos quando eu voltar. Então aí ele vem. Os escribas e fariseus estavam ali ouvindo a parábola e não responderam, mas sabiam que estava falando a respeito deles. É o que o texto vai narrar
no último versículo. Aí ele inicia a parábola sobre o casamento e os seus convidados. Vai dizer, Jesus continuou respondendo a eles. E ele diz sobre essa parábola, sobre o casamento, onde o rei convida. Primeiro ele convida convidados conhecidos. Nós percebemos aqui que Jesus estava falando, irmãos, diretamente para o povo de Israel. Ele estava falando diretamente para o povo que recebeu dele o pergaminho, para o povo que recebeu dele diretamente a palavra. O filho legítimo, o primeiro filho, o primogênito, Israel. Nós sabemos, filhos adotivos, apóstolo Paulo vai dizer. Israel é o primeiro. Então aqui ele estava falando para os convidados. E os convidados eram chegados. Nós percebemos na parábola, Jesus ele trata os convidados desse rei como alguém chegado. Tanto que ele vai lá e manda o convite e fala, já está preparado, pode vir. E aqui nós entendemos quem são os primeiros convidados, para nós chegarmos aqui na nossa compreensão final. Já concluindo. Primeiros convidados, Israel, os escribas, fariseus e os sacerdotes. Aqueles para quem ele estava falando. E os segundos convidados, que é quando ele pega, ele pune aqueles que rejeitaram, alguns daqueles que foram rejeitados, e ele vai e fala, agora vai lá e convida todos. Quem? Cobradores de impostos, publicanos, meretrizes e os gentios. A quem os fariseus sempre desprezavam. E desprezavam Jesus por estar com eles, sempre na presença de pecadores, publicanos e meretrizes. Sempre Jesus estava na presença deles. Então, isso gerava embates entre os fariseus e Cristo. E agora, esses eram o segundo convidado e eles foram à festa. Esse segundo grupo foi à festa. E nós estamos envolvidos. Nós fomos à festa. Todo aquele que aceita ao chamado, ao convite, ele participa da festa. Ele tem o direito a sentar à mesa. Agora, para nós compreendermos a suma da parábola, para nós compreendermos agora, esse aqui é o ponto crucial que você não pode perder. Quem é o homem que entrou sem as vestes nupciais? Porque a Bíblia vai dizer, após isso a Bíblia vai dizer, porque muitos são chamados e outros, e poucos são escolhidos. Já expliquei que quem são chamados são todos, primeiro Israel e fariseus, e depois todos nós. E quem são os escolhidos? Nós vamos entender pela parábola, que Jesus estava dizendo que os escolhidos são aqueles que aceitam ao chamado. Escolhido, o ser escolhido não é uma decisão de Deus. O ser escolhido, na parábola, ele conta. É uma decisão sua. Se você vai aceitar o convite ou não. Se você aceita, você é um escolhido. Agora, se você não aceita, você é apenas chamado. Apenas convidado. Você tem um convite em mãos. Todos nós recebemos um dia um convite. Mas se nós vamos aceitar ou não, aí é que está a questão. Disso depende a nossa vida. Quem é o homem que entrou na festa? Na cultura judaica, nós precisamos ir para o contexto agora cultural. Na cultura judaica, o homem, o noivo, quando ele enviava o convite, ele enviava o convite e ele providenciava as vestes que seriam usadas no casamento dele. O casamento era do noivo, então ele determinava a cor, o tecido, as vestes, era o noivo quem dava, quem providenciava as vestes. Não é igual hoje, né, que cada um por si, né, madrinhas, cada um vai lá, aluga o seu. Não, naquela época era o noivo que convidava, quem convidava que pagava, né? Nesse ponto era bom, a gente poderia voltar lá naquela época, nesse ponto, né? Brincadeiras à parte. Mas na cultura judaica era assim, o noivo entregava o convite e entregava as vestes. Quer ir no meu casamento? Pega o convite, mas também as vestes. E por que esse homem entrou sem veste? Ele é o único que estava na festa sem veste.
Porque possivelmente esse homem aqui foi um dos primeiros convidados que falou que não iria, mas depois foi. Ele disse que iria, mas depois, em cima da hora, decidiu voltar atrás. Só que não deu tempo de pegar as vestes. E como não deu tempo de pegar as vestes, ele achou que poderia participar da festa, porque ele foi convidado. Mas você ser convidado é uma coisa. Se você foi convidado, você tem que entender que você tem que vestir as vestes que o noivo te dá. E as vestes, aqui nós podemos trazer até uma aplicação. As vestes que Jesus nos dá, ela é a veste de salvação que representa aqui. A veste de justificação. Porque sem essa veste nós não merecíamos entrar em nenhuma festa e nem muito menos no céu. Mas é a veste de justificação e a veste de salvação. Justificação que nos justifica de todo pecado. E a veste de salvação é a única que nos possibilita entrar no céu por intermédio exclusivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é a moral da história? Qual a moral da parábola? Jesus está falando para os fariseus. Eu estou fazendo convite a vocês agora. Eu estou fazendo convite para vocês agora. Vocês não querem receber, mas eu estou fazendo convite a vocês agora. E estou oferecendo recursos para vocês irem. As roupas, as vestes que vocês precisam para entrar, eu estou oferecendo. Veste também fala de palavra. Olha que coisa maravilhosa. Porque a Bíblia na versão King James, a mais aproximada dos originais, lá em Apocalipse 22:14 vai dizer: bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos. E lá fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes. Lavar as suas vestes significa guardar os mandamentos. Então eu estou te dando os mandamentos. Eu estou te dando recurso, a palavra. Por intermédio dela, ela é a verdade e vai te levar ao céu. Mas você tem que receber, você tem que aceitar. Então ele está falando para eles: vocês precisam se vestir. Aceita o convite e se vista para poder entrar na festa.